Se você tem ansiedade, TDAH, déficit de atenção, problemas de humor e socialização, depressão, fica nesse vídeo que eu vou te falar tudo que eu gostaria que tivesse me falado há 10 anos atrás, quando eu nem sabia que eu tinha ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, TDAH. E hoje, tendo formado em medicina, estudando neurociência há 9 anos, desde quando eu fiz Ciência Sem Fronteiras na Universidade da Califórnia em Berkeley, posso te trazer informações teóricas e práticas que vão te ajudar e vão ser úteis. Para quem não sabe e me vê hoje, eu não sou um natural, ou seja, eu não nasci desinibido. Eu tive que aprender, treinar o meu cérebro para aprender habilidades sociais, porque eu descobri recentemente também que eu tenho autismo, que eu fui diagnosticado com um transtorno de espectro autista. E hoje, quando a gente fala de espectro autista, né, tá na moda, o MES e tudo, a gente tem que entender uma coisa, é um grande espectro. Antigamente não, o autismo realmente era pessoas que não verbais, né? Hoje em dia tem uma síndrome chamada síndrome de Asperger, já tem há muito tempo, mas hoje ela se enquadra dentro do espectro autista, que é uma síndrome que a pessoa tem dificuldade de entender pistas sociais, é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. E tem dificuldade de ler linguagem facial ou expressões faciais e linguagem corporal. Então eu sempre tive isso e nem sabia, não sabia. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado comigo, na verdade, porque eu vivi anos de um verdadeiro inferno na Terra, ruminando em pensamentos, dificuldade de socialização, problemas de relacionamento, de socialização, problemas com substâncias, enfim, vamos chegar lá, fica no vídeo, vamos nessa. E aí alguns pontos para você entender melhor e se situar melhor. Por que a ansiedade é tão comum em quem tem TDAH, déficit de atenção ou hiperatividade? E depressão também. São as comorbidades mais comuns que vêm junto com o TDAH. Para você ter ideia, 40% de quem tem TDAH tem ansiedade e uns 30% tem depressão. Então, por que isso acontece? Tá? No TDAH, ocorre uma tendência de faltar tônus de dopamina no córtex pré-frontal. Então, o TDAH tem dificuldade de focar e de executar tarefas. E aí, com isso, vem a procrastinação e a ruminação, que são causas de ansiedade e depressão. Então, é muito associado com ansiedade e depressão. E quando você fala de TDAH, o diagnóstico ele tem que ser retrospectivo, ou seja, tem que ser feito desde a infância. Você não pode olhar uma pessoa na rua e falar, ela tem TDAH só porque está distraída. Por quê? E nem olhar só os sintomas, porque muito disso, né, do que a gente chama de TDAH, é, na verdade, falta de sono, alimentação ruim, sedentarismo, isso tudo causa sintomas de TDAH. Então, o diagnóstico de TDAH ele tem que ser feito retrospectivamente, ou seja, tem que ser feito desde a infância, olhar como era na infância. E aí, eu na infância, era muito distraído, tinha dificuldade de cumprir regras, de ficar na escola. Graças a Deus, eu consegui crescer num ambiente que eu estudei, eu tinha interesse por matemática, e aí já vem novamente a questão do hiperfoco, né, do TDAH, que também é comum, existe uma semelhança do TDAH, é comum em pessoas que têm autismo. E, enfim, quando eu falo isso, gente, é só um diagnóstico, na verdade, é um nome. Na grande maioria dos casos, não vale a pena você se prender ao diagnóstico. Por quê? Muitas pessoas se prendem ao diagnóstico, eu sou TDAH e pronto. E aí usa isso como desculpa para não fazer nada. Né? Eu sou TDAH, é assim mesmo. Né? Ou usando medicamentos, eu vou falar isso no outro vídeo melhor, usando medicamentos de forma ininterrupta, sem buscar a causa base, sem tentar resolver, o que não vai resolver em nada, infelizmente, porque toda dopamina é paga. Você não tem dopamina grátis. Então tomar um medicamento pode ajudar em situações específicas, né, medicamento para TDAH, mas não vai resolver a causa base. Isso que vai resolver são medidas de neurociência. E neurociência é a interação do corpo com o ambiente. Então você modular o seu ambiente com várias medidas de sono 80%, tá? Adiantando. Mas voltando então. E aí na infância eu já desconfiava que tinha alguma coisa de errado comigo, porque alguns recreios eu passava sozinho, tinha um pouco de dificuldade de socialização, impulsividade, mas no geral eu era uma criança feliz. Impulsividade é muito comum no TDAH também. Aí o problema começou mesmo quando eu cheguei na adolescência. Na adolescência, esse TDAH ele se desenvolveu numa ansiedade brutal. Um dos motivos, talvez, que eu não sabia na época, é que eu assistia pornografia, não sabia que fazia mal, era incentivado, inclusive, né? E aí, para quem não sabe, qual que é o grande problema da pornografia? Ela é extremamente viciante e aditiva, por 3 aspectos principalmente. Novidade limitada, fácil acesso e prazer imediato sem esforço. E aí, enfim, para o TDAH tem que tomar muito cuidado com esse excesso de prazeres, porque é muito mais, tem uma tendência maior do TDAH de comportamentos viciantes, substâncias, enfim. Então, o que acontece? Eu achei a pornografia e aí eu lembro que com 15 anos eu tive um episódio de síndrome do pânico. E na época o médico foi tão ruim
que me traumatizou, porque achavam que eu tinha algum problema, que minha pressão deu 15/10. Só que isso pode acontecer com ansiedade, porque a ansiedade faz uma vasoconstrição, você entra no estado de luta ou fuga, e você tem esse estado de ansiedade que vai aumentar a sua pressão arterial. E aí começou a investigar meu coração, cara. Fiz um monte de exame, eu lembro, cardíaco, andando com Holter. Enfim, aí eu vi, graças a Deus, não tinha nada. E eu não sabia, eu fiquei totalmente traumatizado com o hospital, essa experiência foi horrível. Aí, quando eu tinha 16 anos, para piorar, eu entrei num relacionamento por pressão também social. Então existia toda uma pressão para as pessoas. BV, tem que perder o BV logo, tem que se relacionar logo, tem que dormir com alguém logo. A mesma pressão de pornografia, porque é aquela consciência de que se está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. É normal comer ultraprocessado, é normal comer comida industrializada, vou comer também. É normal beber, vou beber também. É normal fumar, vou fumar também. E aí você vai entrando nessa e quando você vê, cara, eu tava num relacionamento 2 anos e meio, eu não me reconhecia mais, eu não sabia mais quem eu era. Essa época foi um verdadeiro inferno para mim. A adolescência ali, entre os 14 e 16 anos, até os 19 foi bem ruim ainda. E eu lembro que nessa época eu fui fazer engenharia civil na UNB, eu nem queria fazer, mas eu estava numa escola que existia uma pressão imensa, você era um número, então eu fui fazer uma coisa que eu não queria fazer para depois ir fazer outro curso. Então o que mudou minha vida mesmo foi quando eu fui para o Ciências Sem Fronteiras, que era um programa na época que tinha, e eu fazia engenharia civil, e aí eu fui para a Universidade da Califórnia em Berkeley, tive a oportunidade de estudar neurociência lá, porque além da engenharia civil você tinha que pegar algumas outras disciplinas, né? E aí lá eu comecei a entender o que estava acontecendo no meu corpo, comecei a entender que eu tinha ansiedade. Tem uma coisa que é legal falar aqui, você pode treinar o seu cérebro, ninguém ensina isso pra gente, mas o seu cérebro, a sua mente, os seus pensamentos, você pode treinar eles e construindo também repertório comportamental, ou seja, provando para você mesmo que você é capaz. E aí isso para mim é a única forma de você ter confiança verdadeira, é você tendo provas concretas de que você é capaz. Como que se faz isso? Com exposição gradual. Então eu tinha muito medo de abordar alguém que eu queria falar na rua, por exemplo, uma menina, se eu visse uma menina bonita. Por que eu tinha medo? Porque a minha mente pornográfica girava em torno de querer tomar algo, querer tirar alguma coisa da pessoa, querer me dar bem. A gente aprende desde cedo que o homem se dá bem no filme de Hollywood, enfim. Então, mas quando você faz esse reenquadramento cognitivo para entregar valor, se torna normal você conversar com alguém na rua, você está falando com alguém na rua. Qual é o problema disso? Entende? Então, enfim, e aí eu fui construindo um repertório comportamental. Eu lembro que teve uma época que eu estava muito perdido, então eu estava formando engenharia civil na UNB ali, eu tive problemas com cannabis, e eu lembro que, até com álcool eu já tive, e álcool hoje eu não uso mais de jeito nenhum, porque realmente é uma toxina, não tem nenhuma dose segura de álcool. E outro problema do cannabis é, principalmente, a pessoa tem menos de 25 anos, o cérebro está em formação, está mielinizando, e a pessoa vai fumar, ela pode aumentar muito o risco de esquizofrenia. E a cannabis ela vai potencializar tudo. Então, se a pessoa está no estado ruminativo, ela vai ficar hiperruminativa e pode ter paranoias. Por isso a questão da esquizofrenia é muito perigoso, principalmente fumar. Fumar é horrível, e principalmente tabaco. Tabaco é extremamente cancerígeno. Fumar tabaco eu não recomendo de jeito nenhum. Fumar qualquer coisa é horrível. Agora, é claro que tem alguns casos específicos, até para autismo, que a cannabis, o THC e o CBD podem ajudar, mas e nunca fumar. Fumar nunca vai ser a solução, porque quando você fuma, a absorção é ultra rápida, então é completamente diferente de você comer o óleo ou, enfim, o uso medicinal, terapêutico. Enfim, é muito fácil para quem é TDAH se perder quando está contando uma história, porque o cérebro é neurodivergente. Então, isso é bom. A vantagem é que você tem mais lateralidade de pensamento, você consegue ir em mais extremos, sua mente vai em mais extremos, mas justamente também o ruim é que essa sua capacidade de abstrair e ir profundo nos assuntos também faz com que você rumine em pensamentos. Então, tenha problemas de reflexões existenciais excessivas e problemas sociais, porque você está sempre pensando demais na sua cabeça. Quem é TDAH. Então, enfim, voltando. Eu, quando tinha 20 e poucos anos, tinha esse uso de substâncias, não sabia que fazia tão mal assim, Todo mundo usava, você vai naquela manada, todo mundo tá usando, vou usar também. Comia também, minha alimentação não era tão boa. E aí eu deixei de fazer medicina, enfim, fui morar fora, cara, fui morar em Los Angeles uma época para trabalhar lá, porque eu fiz um estágio numa construtora e fui voltar para trabalhar lá. Não vou enrolar demais, porque eu quero que seja o mais útil possível para você. Teve um período que eu estava tentando, então, me livrar da pornografia, eu já sabia que fazia mal, mas tinha dificuldade, e aí eu fui
eu queria muito gravar os vídeos, eu já fazia os conteúdos carrossel, eu tinha vergonha de aparecer. Esse medo de aparecer tem justamente a ver com esse perfeccionismo, essa ruminação em pensamentos. A gente rumina muito, se julga muito os outros, tá muito na nossa cabeça. E aí foi engraçado, porque eu fui em 2 médicos psiquiatras, doutores em TDAH, né, especialistas, e eles falaram que eu tinha que tomar Venvance todos os dias, inclusive sábado e domingo. Minha nova identidade era o Venvance. Aí eu comecei a tomar, só que qual que é o problema? O Venvance atrapalha o sono. E aí o sono, que é o processamento emocional para a pessoa conseguir lidar com as coisas, fica prejudicado, a ansiedade dela aumenta, né? Quando você dorme mal, você fica mais ansioso, isso é batata. E eu não conseguia resolver a causa base do TDAH, eu ficava preso naquele ciclo. E aí eu lembro que nesse período, eu estava ficando com uma menina na época, e aí, cara, foi um desastre. E aí eu vi, não, eu estou muito impulsivo, eu fiquei ainda mais dopaminérgico, buscando prazer imediato, reativo, né, afastei a pessoa e eu vi, cara, e é engraçado, né, porque quanto mais importância algo tem para você, que você perde, mais é o remodelamento cognitivo que acontece, mais é o maior sacrifício que aquilo foi e mais você consegue mudar. E eu usei isso como uma ignição, né, e a motivação inicialmente ela pode vir dessa forma de querer se provar para os outros, uma ignição para mudar de vida. E aí eu fui praticar, ficar 90 dias sem estímulos de origem sexual, para ver o que acontecia. E aí, de fato, no dia mais ou menos 100, eu comecei a gravar os vídeos, não parei mais. Depois, lógico, eu quebrei, né? Eu não estou até hoje há 2 anos sem nenhum estímulo sexual, mas é legal ter essa consciência e tomar esses períodos, porque eu fiz um detox de dopamina, coisa que era mais dopaminérgica para mim, talvez não seja para você, talvez para você seja alimentação, não sei. Mas você faz esse detox de dopamina, você estabiliza seus níveis de dopamina, né? Você ganha mais tônus de dopamina, você consegue focar mais nas coisas, executar mais, porque o simples se torna mais bonito, né? A gente não está nesse estado fásico de picos excessivos de dopamina, buscando prazer toda hora. E para o TDAH isso faz muita diferença, tá? Além do sono, todas as medidas que eu falei, de disciplina, que é muito difícil também. A ideia é você colocar a dopamina no processo e não no resultado. Então, quando você tem essa dopamina mais fásica, você tende a se focar muito no resultado, querer sempre resultado. E olha só, também é uma coisa que repele as pessoas. Porque quando você se relaciona com alguém, um relacionamento, né, mesmo amoroso, se você está buscando o resultado, você vai se comportar de uma forma muito mais dependente e menos prazerosa para a pessoa. Então é uma situação que os dois saem perdendo. Então o foco no processo, você fazer por fazer, né? Fazer vídeos por fazer, porque eu gosto de fazer por você, você faz por você, na verdade. E aí eu cortei o Venvance e resolvi tentar por conta própria. Comecei a gravar os vídeos e aí eu lembro que na minha turma de medicina muitas pessoas começaram a me julgar porque eu estava aparecendo, então eu virei o centro das atenções. Então qualquer coisa, qualquer deslizezinho que eu tinha no hospital, a atenção era redobrada em cima de mim. E é normal, porque as pessoas elas realmente ficam com raiva e a gente tem esses instintos neurais de querer falar mal dos outros e se juntar contra os outros. Isso gera um alívio imediato, gera um conforto imediato, né? Ao invés da gente se motivar e tentar agir, usar aquilo como inspiração, mas muita gente está agindo, né? E isso é muito interessante também. Ame o seu inimigo, ame todo mundo. Porque quando você percebe que as pessoas estão agindo com base em traumas e inseguranças dela, você para de culpar as pessoas e é muito mais leve para você. Sua regulação emocional fica muito melhor, você fica com menos resposta de estresse, fica melhor, e isso afeta até a inflamação, saúde, longevidade, tá? Tem muito a ver com a sua resposta de estresse. Porque o cortisol, estresse, inflamação tem tudo a ver com a imunidade. Tá? Então, vários tipos de doença, não é só gripe que a imunidade vai prevenir. E, enfim, e aí uma coisa que me ajudou muito também nessa jornada recente foi a prática espiritual, né? Aí não importa, não vou falar qual religião, o que, acho que o que importa é ter alguma prática, se você conseguir, né? Porque tem muito estudo sobre isso, tem uma robustez até boa de evidência já sobre a questão de práticas espirituais, de você ter alguma oração, alguma prática de gratidão, porque você vai reforçar caminhos neurais de gratidão e tirar os de ruminação, você vai parar de reforçar os de ruminação. E foi assim que eu fui fazendo um treino cognitivo, aos poucos, isso é um processo de anos, né? Que você vai treinando sua mente para reconhecer os aspectos positivos. Quando você faz isso, né, a prática de gratidão, você pode fazer a qualquer momento, é só lembrar, olhar para sua família, olhar para alguém, qualquer coisa positiva na sua vida, tenho certeza que tem pelo menos alguma coisa, e você reforçar esses caminhos de gratidão, você melhora a sua cognição social e empatia, que são justamente coisas que faltam, né, com pessoas que têm problema de socialização, e TDAH também é comum faltar. Então, quando você reforça esses circuitos, você vai se sentir melhor e vai
treinando o seu cérebro a conseguir reconhecer mais, amar mais. No final das contas é sobre amor. Quanto mais você colocar em perspectiva que todos somos um só, quanto mais você cooperar para isso e conseguir agir com base em amor, melhor a sua vida vai ser, qualidade de vida vai ser muito melhor. Você sai ganhando, é uma situação de ganho-ganho, você vai se sentir muito melhor, você vai conseguir socializar melhor, as pessoas vão perceber isso, você vai conseguir impactar mais, se inserir melhor na realidade. Então a gente esquece disso, de treinar esses circuitos cognitivos e é muito treinável, muito mais do que você pode imaginar. Não se prenda a um diagnóstico, não se prenda, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, não tem cura. Essa questão de falar que não tem cura é muito complicado, porque se você tomar medidas e conseguir treinar sua mente e seu ambiente, modular seu ambiente e conseguir reduzir os sintomas de TDAH, de depressão, em tese você não se encaixa mais com aquele diagnóstico. Então, em tese, você não tem mais aquele diagnóstico, você não tem mais aquela síndrome. Então, talvez tenha cura sim. Agora, eu não sei por que falam que não tem cura. Sinceramente, eu li o Kaplan de psiquiatria de cabo a rabo, eu não sei por que falam que depressão não tem cura. E aí um ponto muito interessante, a cura para o consumo crônico é a contribuição criativa. A gente que é TDAH, trabalhar com criação é muito bom, porque a gente tem essa lateralidade de pensamento, essa neurodivergência que eu falei. E o problema do TDAH é que a gente vive numa era de consumo crônico, excessivo. Então o seu lápis de atenção está sendo atacado a todo momento por vídeos curtos, principalmente, todo tipo de distração. Quando você começa a usar as redes sociais para você construir, usa de forma inteligente a seu favor para criar, para se inspirar para criar, aí é completamente diferente. Você está colocando a dopamina no processo e não no resultado. Então você está fazendo esse treino cognitivo também. É treinamento cognitivo, todo momento. Veja o seu cérebro como um músculo. Tudo que você coloca no seu cérebro, ele vai responder com algum estímulo. Enfim, essa é a minha história, eu estou tentando contar da forma mais aplicável para você, eu não quero me prender muito em detalhes, porque uma coisa que você tem que entender, quando alguém está assistindo um vídeo, ela quer saber o que tem para ela. Ninguém tá nem aí, cara, para você, ninguém tá nem aí para mim, a verdade é essa. Então assim, legal, Rafa, pô, legal a sua história e tudo, mas eu tenho, meu lápis de atenção já tá me puxando para outra coisa. Agora, se eu conseguir trazer de uma forma que seja útil, aplicável a você, é diferente. Então é o que eu estou tentando fazer aqui, mas lembrando que eu não sou perfeito, né? Eu ainda tenho muito a aprender, muito treinamento cognitivo para fazer, isso é um processo de anos que eu acho que nunca acaba, tá? Então isso é uma coisa que os coaches esquecem de falar, né? E graças a Deus eu não sou coach, com todo respeito, mas assim, realmente ficou muito complicado porque falta muito embasamento, né? Como se fosse de uma hora para outra e falta também consciência social, né? Em muitos coaches, principalmente esses grandes, famosos, milionários aí. Um país como o Brasil é muito complicado, você fala muito dessas coisas de é só ir lá e fazer. Então, enfim, já me perdi aqui, mas é isso. Estou tentando trazer de forma mais útil e aplicável essas ideias para você já querer fazer algum tempo. Talvez eu faça algum outro vídeo sobre TDAH e tudo, mas é isso. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve e valeu. Mais foco, menos ansiedade.